Todos nós sabemos que em 1984 o Brasil deixava de ser uma ditadura em tese e viria a ser uma democracia, um sistema que teoricamente o povo tem o poder em suas mãos para eleger quem achar melhor. Foram 20 anos de ditadura e o país passava por uma grande crise social, política e econômica. Tempos difíceis para todos nós, brasileiros. O caos estava instalado e o povo não estava mais aguentando tanta repressão, censura e violência por parte dos poderes. E para acabar com esses tempos difíceis, foi preciso fazer uma nova constituição no país, que garantisse a liberdade de direitos e igualdade social do povo brasileiro. Um movimento chamado Direta Já reivindicava eleições onde o povo tivesse o poder para eleger o presidente do país, mas no entanto, essa lei não foi aprovada, e o primeiro presidente após a ditadura militar foi escolhido pelo colégio eleitoral de forma direta. Uma ironia, porque se saímos de uma ditadura em 1984, por que ainda não tínhamos o direito de escolher quem iria representar o povo? Foi só em 1989 que os brasileiros puderam eleger alguém de forma direta, e o nome do presidente eleito era Fernando Collor de Mello, que veio a sofrer o impeachment em 1992 pelo suposto envolvimento em corrupção e escândalos em seu governo. Após deixar o cargo, o nome que assume a presidência é Itamar Franco. Entre idas e vindas, nós chegamos no século XXI e muita coisa mudou. Movimentos independentes organizados vêm crescendo, hoje temos o direito de se manifestar e a nossa voz ganhou algum tipo de relevância, mas nos bastidores de tudo isso, o buraco é muito mais embaixo. É muito comum pensarmos que o passar do tempo tende a trazer dias melhores e que dias ruins ficaram para trás, mas não está sendo o caso do Brasil atualmente, onde vivemos um momento de decadência declarada. Temos o acesso fácil à história e a fatos, coisa que antigamente era muito difícil para não dizer impossível. E hoje, no século XXI, parece que estamos mais sufocados e frágeis mentalmente, onde a polarização tomou conta de nossas ruas, nossas famílias e tudo tem sido muito difícil. Divididos, o Brasil vive um fenômeno inédito e nunca visto na história, onde se nega ciência, casos de corrupção nunca vistos e o povo completamente sem saber para onde correr, fora o fanatismo por parte de alguns. Mas bom, tudo isso tem uma explicação, ou pelo menos deveria. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê o Brasil está vivendo uma decadência, seja por causa dos grandes poderes e políticos, o povo completamente fragmentado, e como que saímos de uma ditadura para no século XXI vermos pessoas pedindo novamente essa mesma ditadura, como o populismo pode tomar conta da mente das pessoas, ainda mais com o advento das redes sociais. Nos dias atuais, temos muito mais acesso à informação e somos mais livres, pelo menos na teoria. As mídias sociais abriram um mar de possibilidades para todos. Hoje, podemos trabalhar direto de nossas casas e ter nosso próprio negócio sem ao menos ter um funcionário direto, e isso é realmente incrível. Mas é preciso lembrar que o Brasil é um país relativamente novo e vive uma democracia nova. Mas será que sabemos realmente o que é democracia? A palavra democracia significa poder do povo, e esse sistema sofreu diversas mudanças até os dias atuais, e por mais falho que seja, ainda é o mais viável para nós. Por mais que seja um sistema cheio de falhas, o mais importante é que somos livres para discordar e dar nossa opinião abertamente. O mundo ainda não tem um consenso concreto sobre o que é esse sistema, mas a Grécia Antiga já experimentava, gerando efeitos na sociedade grega da época. No auge do século V a.C., a Grécia vivia uma democracia, levando o povo a refletir mais sobre a vida. Estamos submetidos ao destino? Ou somos capazes de formar o nosso próprio destino? Esses eram alguns dos questionamentos do povo grego na época. Vivemos esse sistema democrático hoje em dia, mas segundo alguns filósofos da época, o problema da democracia é descobrir que não existe verdade ou que nunca teremos acesso a ela. Isso pode parecer estranho para nós, mas com certeza todos nós já se sentimos aflitos quanto a isso, e até mesmo com a nossa vida ou qualquer outra coisa. Não seria diferente com o nosso país, afinal ele está inserido no mundo e nesse sistema democrático. Comparado a vários países, o Brasil sempre foi um país mais neutro. Enquanto o mundo passava por diversos conflitos, o Brasil teve pouca participação, alguns deles nem mesmo estivemos envolvidos. Bom, é difícil admitir, mas o conflito maior hoje está acontecendo dentro do Brasil.
Na virada do século, o Brasil era elogiado pelo seu potencial econômico. Esteve nos holofotes do mundo, chegando até mesmo a ultrapassar o Reino Unido, sendo a sexta maior economia do mundo, isso em 2012. Mas a partir daí, o Brasil começou a entrar em um declínio profundo por motivos de escândalos de corrupção, mudanças nos setores externos e o povo insatisfeito com mais do mesmo. Mas essa foi só a ponta do iceberg. Em 2015, a Operação Lava Jato veio à tona. Grandes CEOs, políticos e membros do Congresso foram presos, levando a população a uma grande revolta. Grandes empresas brasileiras perderam bilhões de dólares e o país entrou em uma crise jamais vista. Alberto Youssef, preso por lavagem de dinheiro no escândalo da Petrobras, chegou a dizer que se abrisse o jogo, o Brasil acabaria. Isso é apenas para ter noção da dimensão desse escândalo. A sociedade revoltada com o país começou a se manifestar nas ruas, nas redes sociais e ninguém mais sabia o que realmente era verdade ou mentira. Porém, isso tudo seria apenas o início de uma divisão brutal onde a sociedade viria colapsar entre si. O populismo começou a tomar conta das pessoas, que começaram a se expressar como nunca antes visto. Afinal, somos brasileiros e queremos a solução de todos os problemas aqui e agora, não é mesmo? Como consequência da crise política e econômica, o Brasil apresentou uma mudança no quadro ideológico tanto de seus governantes quanto de parcela considerável da sua população, havendo o surgimento de novos movimentos liberais e conservadores, com a atuação de pensadores e influenciadores mais voltados a ideologias de direita. Tendo em vista que os governos no Brasil após a ditadura militar pendiam mais ao centro e à esquerda. Até aí tudo bem, visto que a democracia é isso. Toda essa turbulência veio alimentar a ascensão de um novo candidato à presidência, ainda improvável, chamado Jair Bolsonaro, um ex-militar que começou a ser visto como uma estrela do rock, ou para alguns, Jesus Cristo. Alguém queria salvar o Brasil de todos os problemas. Nesta época, nem os especialistas perceberam que o comportamento dos eleitores estava mudando e muito em relação à política e meios de comunicação. A televisão, as rádios caíram drasticamente a audiência e as redes sociais começaram a tomar conta de todo tipo de conteúdo que entrava nas casas dos brasileiros. Não só o comportamento das pessoas começaram a mudar em relação ao consumo de notícias, mas comportamentos na vida real. No lugar da conversa virou discussão e ofensas, junto a ideias de idolatria que começaram a vir à tona, juntamente com as fake news que vieram justamente para confundir ainda mais a todos. O separatismo e o ódio ao pensamento do outro veio à tona, e junto a isso, o Brasil começa a vivenciar uma guerra não apenas de ideias, mas casos de violências, ataques e até mesmo mortes começaram a surgir na mídia. Pessoas perdendo a noção de seus atos, por políticos e colocando para fora tudo o que sentiam sem pensar em consequências. O sentimento agressivo virou normalidade, e hoje a guerra se instalou no país, que se diz democrático. Uma pesquisa da revista The Economist revelou que 38% da população brasileira é indiferente ou ainda prefere uma ditadura. E isso é realmente assustador, pois quem apoia isso abertamente é justamente Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. A corrupção por todos os lados, a violência brutal que vemos todos os dias na televisão e uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas por atrasos de vacina e sistemas de corrupção que em nenhum país do mundo ocorreu. A negação da ciência vem embarcada nessa tragédia, cauterizando a mente das pessoas a se automedicar com remédios que sequer eram realmente eficazes para tal vírus dessa pandemia, que o mundo ainda passa. Tudo bem, o Brasil pode ser democrático, mas isso pode ser considerado decadência. Apesar de tudo isso, milhares de pessoas estão nas ruas para se manifestar a favor de quem poderia ter evitado ou amenizado tudo isso, e já sabemos de quem estamos falando. A Amazônia queima e o governo não faz nada, e pelo contrário, Bolsonaro está ao lado da indústria da madeira e do garimpo, e mesmo assim o povo sorri. E apesar disso, a popularidade de Jair Bolsonaro ainda assim disparou de certa maneira, pela questão de pagamentos emergenciais para a população e planos de governo que são descaradamente populistas, fora o fato de romper o orçamento do país, visando somente uma reeleição neste ano de 2022. A divisão entre a sociedade brasileira vem com a narrativa que o PT é uma ameaça comunista e corrupta, e de fato ninguém nega que houve corrupção neste partido, mas também temos corrupção no governo de Jair Bolsonaro, envolvendo até mesmo seus filhos, que inclusive, por esse fato, a Operação Lava Jato foi enterrada para a proteção deles.
E o mais trágico são pessoas que negam e fingem não ver a realidade simplesmente por ódio à oposição. Bolsonaro sempre foi muito bom em dividir pessoas e realmente ele conseguiu. Embora ainda existam muitas pessoas com o pé no chão, será possível um dia recuperar e voltarmos a viver uma sociedade mais unida? Esse ano, o Brasil terá eleições e podemos dizer que uma das mais ácidas que já tivemos nessa história, justamente porque envolve os dois lados, os divididos. O fato é que, independente de quem ganhar o cargo de presidente, não mudará o fato que a população continuará sofrendo os danos desses últimos anos de decadência. Essa guerra entre eleitores de direita e de esquerda aparenta não ter um fim, onde as pessoas se mataram entre si simplesmente por opiniões contrárias. O Brasil está contaminado por dentro e será muito difícil a recuperação, mesmo que mínima, mas devemos nos perguntar, isso é uma democracia ou estamos vivendo uma barbárie? A história mostra que países que chegaram ao extremo do desgosto acabaram sofrendo com crises com governos extremistas. E não interessa a ideologia, o extremo está em todos os lados. O jogo de poder é justamente corroer a sociedade por dentro, e essa é a estratégia deles. E no fim das contas, tudo o que importa é poder. Como iremos recuperar nossa democracia enquanto o presidente fala que odeia esse sistema e prefere um golpe de Estado? Como iremos nos recuperar como sociedade enquanto o jogo dos poderes misturar religião, alegando o Estado laico, porém que o governo é cristão? A democracia é a voz do povo e não deles. Mas para isso estar em prática, é preciso a sociedade entender isso, não idolatrando nenhum político, começando pelo atual. A decadência chegou ao Brasil, que por si só é um país novo com uma democracia nova. Por que entrar no jogo de poderes de quem já tem o poder? Isso não parece democracia, mas sim uma idolatria. O nosso único remédio agora será o tempo que trará as respostas para o desastre que ficará marcado na história mundial.